No Coração da Bruxa é, sem sombra de dúvidas, um livro que não foi feito para ser maratonado. Bom, se a sua intenção é ler ele em 3, 4 dias, pega um pouco mais de tempo e puxa a cadeira que eu vou te explicar por que esse livro, para mim, foi um pouco difícil de ler para essa maratona, apesar de não estar mais pensando em acelerar, porque eu já consegui os amuletos, mas eu vou te explicar o porquê. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, antes de falar sobre o livro, as minhas experiências e tal, eu tenho que deixar salvo aqui que é o seguinte, eu não tenho conhecimento da pronúncia dos nomes de modo correto, dos nomes dos personagens. Então, se vez ou outra vocês verem eu falar de um jeito e pensar, mas nem assim se pronuncia, é assado, né? Releva porque eu vou falar aqui para vocês, eu vou citar para vocês do jeito que eu entendi e do jeito que toda vez que vinha o nome do personagem no livro, eu imaginava a pessoa falando desse jeito, tá ok? Então, vamos continuar. Você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro. Vou te falar uma coisa. No Coração da Bruxa vai trazer pra gente a história de Argaboda. Ela é uma bruxa, a raça dela, vamos colocar assim, ela é uma gigante. Só que a gente tem que desmistificar, quando a gente fala de mitologia nórdica, dessa cultura que a gente tem, eu não sei nem se é a cultura mais aqui para nossa região do Mediterrâneo, mas essa cultura de achar que os gigantes são literalmente pessoas grandes e tal. Não, aqui não se fala tanto assim de altura. E pelo que eu pesquisei, pelo que eu olhei, eles têm literalmente estatura normal. Não tem, tipo assim, eles podem ser um pouco até maiores do que os humanos, mas não se fala tanto assim de altura. As duas divisões bastante grandes que a gente tem aqui são dos deuses e dos gigantes, certo? Então, Argaboda é uma gigante com poderes mágicos, poderes de bruxa. Outra coisa, quando eu falo poderes de bruxa, a gente também tem que desmistificar a questão de lançar feitiços, voar em vassoura, nada dessas coisas. Ela tem mais o poder de bênçãos curativas, principalmente porções. Então pega mais essa coisa raiz, eu acho que eu posso colocar assim, da magia. Então vai ter a Argaboda, tem o Loki, que muitas pessoas, assim como eu, conheci o Loki dos filmes da Marvel. Então tem o Loki, que acaba se apaixonando por ela, se tornando o marido dela, e dos 3 filhos que ele tem com ela. É a Hel, ela é metade humana, da metade para cima ela é normal, da metade para baixo ela tem as pernas de morto, meio que com carne apodrecida. Ela tem o como é que é? Fenrir, acho que é assim mesmo. Fenrir é um lobo. E o Jorgandi, acho que é assim, Jorgandid, que é uma serpente. Então sim, uma mulher que tem relações com o cara, tem uma filha com parte viva, parte morta, um filho lobo e um filho cobra. Véi, que viagem é essa, véi? Que eu achei interessante que dá pra ver aqui na capa, aqui a Hel, aqui o Fenrir e aqui o Jorbambi. Então assim, esse livro ele é muito interessante porque ele traz toda uma visão diferente do que a gente está acostumado e dos próprios personagens em si. Eu falo por questão do seguinte, a Argaboda, por mais que ela seja uma bruxa e tal, ela foi bastante perseguida, justamente pelos poderes dela. De um modo que, vou falar para vocês de um modo que eu consegui entender, de um modo que eu consegui absorver com o conhecimento que eu tenho. Quando a autora trazia, né, a história dela, falando que ela conseguia ver o futuro, que é como se fosse uma profetisa, sabe? Ela meio que saía, a alma dela saía do corpo. Então ela fazia isso tanto para profetizar, quanto para não sentir dor, porque ela foi queimada 3 vezes e voltou à vida as 3 vezes. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Esse modo, esse efeito de sair, da alma sair do corpo,
me remeteu muito a uma cultura que eu conheço, que a gente chama de esse tipo de coisa de projeção astral. Então, quando eu consegui assimilar uma coisa com a outra, eu consegui entender melhor essa parte da história. Tem também a questão do Loki, eu pesquisei também. O Loki, ele é uma figura, assim como os filmes da Marvel, né? Ele é aquela figura mais engraçada, mais cômica, mais brincalhona, mas também, historicamente falando, ele é ridicularizado e muitas das vezes questionado a sua masculinidade por se vestir de mulher, por ser um metamorfo e acabar se transformando numa égua, acaba tendo relações com o cara e fica grávida desse cara, e tem um cavalo com 8 pernas. É mais ou menos assim que é contado aqui. Pelo que eu li também de pesquisa, tem alguma relaçãozinha ali. Não, na verdade, eu não achei nada relacionado a ser filho do Loki. Eu que não me aprofundei muito mais, porque tem uma coisinha ali sim. Fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Então essas questões da Argaboda ser uma bruxa perseguida e com medo de usar magia, do Loki ser um brincalhão e tal, e ter a todo momento a sua masculinidade questionada, os filhos dela, por essas características, eu acho que eu posso chamar de peculiares, serem vistos como os monstros em toda a história, em várias histórias nórdicas. Eu acho que aqui foi muito bem escrito porque dá um outro ponto de vista, como se fosse, assim como na canção de Aquiles, né? Uma visão, de um ponto de vista da história não contada. Eu achei bastante interessante essa parte nesse livro. E sim, tem os deuses nórdicos, então tem Odin, tem o Thor, tem a Freya e tem os outros lá que agora eu não me lembro agora. Mas eles são tratados muito bem como os malvados da história, eu acho que eu posso colocar assim. Tem-se essa diferença muito grande de tudo que a gente encontra. E no meio da história toda, no meio de toda a confusão, Odin, que é a todo custo adquirir os poderes, não vou dizer adquirir os poderes, mas adquirir o conhecimento que a Argaboda tem de prever o futuro, de saber o futuro, e ela acaba prevendo o Ragnarok, então o Odin acaba fazendo um monte de coisa, tem várias coisas aqui que eu não vou citar para vocês, ok? Mas ele acaba descobrindo coisas sobre o Ragnarok. Acho que eu posso colocar assim, sem dar muito spoiler. Ele é mau e cruel. Tá bom. Sobre o livro em si, sobre a história agora falando para vocês. A primeira parte, para um livro de quase 340 páginas. A primeira parte tem 190 páginas. Então você pensa, é mais da metade do livro. E é a parte mais enrolada, mais densa, mais, eu posso dizer, até chata do livro. Porque assim, tudo bem, é a parte de estar mostrando todo o universo, construção de personagens, construção de mundo, explicando como é que funciona e tudo mais. Sim, ok, concordo. Mas não acontece nada. Fica literalmente no mesmo ponto, com as mesmas coisas. Você pensa assim, agora ela vai fazer isso, quer ver? Aí você vê, lá, ela tá fazendo isso. Aí agora o Loki vai fazer, vai sumir, vai ficar tantos dias fora e ela vai ficar mal por causa disso. O que aconteceu? Ficava assim, que chatice, que chatice. Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Então assim, essa parte toda da Floresta de Ferro é bem trabalhada, mas é bem chatinha. É bem... Pra quem gosta, na verdade, vamos ser bem sinceros, pra quem gosta de livro assim, é uma mão na roda. É, um sabor, um deleite. Mas assim, eu não vou dizer que eu já estava lendo, pensando em bomba, guerra, que não sei o que, tudo mais, a briga toda, o Ragnarok explodindo na cara de todo mundo. Não. Agora eu vou te quebrar minha porrada. Aí eu, porra na cara dela. E aí, barraco. Aí quebra. Todo mundo fica quebrado. Mas eu esperava menos descrição, menos densa. Tanto que na segunda parte, a Argaboda sai da floresta e começa a viajar entre os 9 mundos. É muito melhor, sabe? Eu acho que é por ela simplesmente sair do local
e haver descrição de cena de outros locais, de outras pessoas, outras culturas, por mais que raso, né, não muito focado nisso, mais focado nela, na Argaboda, encontrando, sabendo, procurando saber mais sobre o seu passado, desvendando mais, descobrindo mais sobre ela mesma. Foi interessante pra caramba, foi 1000 vezes melhor do que a primeira parte. Eu sou muito obrigado a falar isso. A terceira parte em si, se eu não me engano, foi umas 10, 11 páginas, mais ou menos. Tenho quase certeza que foi isso. E foi assim, ok, a terceira parte eu falei, não, é meio que um encerramento na terceira parte, né? Falei, não, tranquilo, fechou legal, tá ok. É a verdade, não minto. E assim, quando eu falo que esse livro não é recomendado pra maratonar, eu acho que basicamente por causa de 2 pontos. Primeiro, pela questão mitológica, pelo menos no meu caso, que eu não conhecia praticamente nada da mitologia nórdica. Todos os casos, personagens que iam surgindo, eventos mesmo que eram narrados aqui, eu fui pesquisando, eu fui parando para pesquisar e tal, porque eu queria tanto entender mais sobre a cultura nórdica, e já vi na Netflix, tem uma série, se eu não me engano, saiu... Não, como é que é? Tem a primeira e a segunda temporada, tá pra sair a terceira, chama Ragnarok. Pensei, bom, depois de ter lido o livro, eu pensei, será que seria uma continuação da história que é narrada aqui? Não, nada a ver, irmão. Não sei, vou assistir. Então, deixa aqui minha recomendação pra vocês também. Tem na Netflix a primeira e a segunda temporada. E não são muitos episódios, não, pelo que eu dei olhando. Então, assim, por essa questão mitológica de pesquisar e tal, então é um ponto. O segundo ponto é por conta da escrita da autora. E não vou voltar aqui e falar que é por causa da primeira parte, é lenta, que não sei o que, não. É por conta do estilo de escrita. Sabe aqueles livros que a gente, principalmente da Taylor Jenkins Reid, acho que é a autora que veio na minha cabeça agora, de diálogos entre aspas. Eu, particularmente, eu tenho a sensação de que um livro, quando é assim, a história não anda. Principalmente quando a história é densa, a história é carregada de informações. Você vê que você passa 1, 2 sprints, 1, 2 horas, e você andou pouco no livro. Foi 20, 30 páginas no máximo. Então isso acabou acarretando, pelo menos para mim, particularmente, a achar que o livro foi arrastado, que todo o conteúdo dele não serve para ser maratonado. Ele deve ser para eu acho que eu posso colocar que ele serve para ser saboreado, sabe? Então, assim, você quer contabilizar para sua maratona, seja para essa maratona que já está acabando hoje praticamente, ou para a próxima, para qualquer maratona que você vai fazer, tenha ciência de que você vai conseguir ler ele, com certeza, rápido, sem problema algum. Você vai ter muito mais quantidade do que qualidade, porque ler esse livro aqui em 3, 4 dias, meu amigo, você tem que ser muito gênio. Ou você já conhece muito bem a mitologia nórdica, né? Porque aí vai ficar mais fácil pra ti. Porque eu, particularmente, esse vídeo, por exemplo, era pra ter saído ontem. Era pra mim ter gravado ele na quinta-feira, pra ele ter saído na sexta. Eu acabei de ler ele hoje, sábado, e já estou gravando ele aqui justamente pra não atrasar meu conteúdo. Então, assim, vai com calma quando você for ler ele, viu? Dica que eu te dou. Vai com o tempo. Eu já entendi agora. Então, assim, eu acabei fechando ele com 4 estrelas. Eu recomendo para todo mundo que queira conhecer a mitologia nórdica, assim, eu vou dizer de um outro ponto de vista, porque tudo que eu já percebi, tudo que eu já pesquisei, é tratado os gigantes de um modo hostil, de um modo que eles são bárbaros. E pelo que eu vi aqui, não é bem assim, então eu recomendo por isso. Mas essa primeira partezinha, se tivesse sido um pouco mais fragmentada, ou até questão de capítulos, pra vocês terem noção, eu esqueci de comentar isso. Ele não tem capítulo. O livro, ele literalmente ele dá um duplo enter, sabe? Entre uma cena e outra, e ali você consegue dar uma pausa. Então, pra gente igual como eu, que gosto de falar, vou só terminar de ler aqui o capítulo, e dou uma pausa que não tem capítulo, só tem partes. Então também, mais um porém, mais um motivo aí para eu ter tirado uma estrela. Mas 4 estrelas é uma nota muito boa, muito
coesa com esse livro. Eu estou sentindo uma treta! Então, como eu disse, eu li mais por conta de estar na Tibiária. Eu queria terminar de ler, melhor, queria ler, porque eu já tinha completado todos os desafios, eu já completei todos os amuletos. Então, agora eu não abri o negócio aqui, agora que eu tô vendo. Só um minuto. 2000 anos depois. Então, com isso, eu marquei aqui, né, um livro que aborde uma cultura com a qual não esteja familiarizado. Então, com isso, eu já completei 20 fragmentos, mas, como eu disse, é fragmento extra, eu só precisava de 15. Vou marcar aqui já também o post desse vídeo, a publicação desse vídeo, na verdade. Então, mais um amuleto. Então, vou finalizar a maratona aqui com 21 amuletos. Eu sei que eu comentei, né, que está até aqui na minha TBR, que eu iria ler 6 livros, no caso, né, que eu iria ler a Cidade de Bronze. Porém, não consegui, né, vocês viram por todos os vídeos que eu lancei, por todas as minhas resenhas que eu fiz dos vídeos, eu não consegui nem pegar para ler. Ele está aqui, ó. Tá fechadinho a Cidade de Bronze, eu não consegui nem pegar ele para ler. E assim, não vou conseguir ler ele em um dia. São 608 páginas em um dia. Não dá. Felizmente não dá. Mas o que me motiva a ler ele, a começar a ler ele, é o fato de eu tenho absoluta certeza de que essa maratona, esses desafios, tem muita relação com a Cidade de Bronze, com a história daqui. A história que o Vitor criou para essa maratona, eu sinto que tem inspiração em algum contexto aqui, não sei. E como eu já disse lá no primeiro vídeo, quando eu montei minha TPA, esse livro, no caso, é o livro do mês de julho. Então, eu tenho certeza que dá para mim terminar de ler ele, só ele, até o final do mês. Então, a leitura do mês de julho vai ocorrer. Eu vou começar hoje, aproveitar que o Vitor vai estar de live 12 horas, eu acho que ele vai fazer hoje. Então, vou pegar para ler, vou lendo aos pouquinhos e caso você queira saber das minhas atualizações com relação a esse livro, eu vou estar postando nos stories lá no meu Instagram, @markdeikan, e a resenha final desse livro vai sair no início do mês que vem. Então, eu finalizo esse vídeo agradecendo a todo mundo que assistiu todos os vídeos. Eu vou estar criando, acho que eu já criei a playlist com todos os vídeos e eu só tenho a agradecer. Eu ainda vou fazer um vídeo de encerramento, ele provavelmente vai sair segunda ou terça-feira, trazendo um pouco mais de informação sobre a MLI, o que eu achei e tudo mais, mas finalizo esse vídeo agradecendo a todo mundo que assistiu até aqui. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Acabou! Acabou!